Olá, cá estou eu de volta, a professorinha, para vos fazer um vídeo muito resumido de revisões sobre os símbolos e as fórmulas químicas. Como vocês sabem, as letras das palavras escritas constituem uma linguagem simbólica, permitem que a humanidade comunique entre si desde a invenção da escrita. Esta linguagem não é universal, depende da cultura dos diferentes povos do mundo. No entanto, os químicos têm uma linguagem própria. Utilizam símbolos e fórmulas químicas para representar os diferentes elementos e substâncias que existem. É uma linguagem internacional utilizada por qualquer químico, seja português, chinês, russo, inglês, etc. Ao longo dos tempos, os químicos não utilizaram sempre os mesmos símbolos químicos, foram sofrendo algumas alterações. Já imaginaram se ainda usássemos este tipo de simbologia para representar os elementos químicos? Felizmente, Berzelius, em 1813, propôs a primeira simbologia química moderna. Representou os átomos de cada elemento por meio de letras. Como é que se representam então os átomos de cada elemento químico? Através da primeira letra em maiúsculas do nome em latim do elemento. Felizmente, o português deriva do latim e, por isso, muitos dos símbolos químicos coincidem com a primeira letra em português do elemento químico, mas nem sempre isto acontece. E se houverem vários elementos cujo nome comece pela mesma letra? Não há problema. Acrescenta-se a segunda letra do nome em minúsculas à primeira letra que está em maiúscula. Por exemplo, o carbono, símbolo químico C. O cálcio, Ca. O cloro, Cl. Aqui temos 3 exemplos de 3 elementos químicos que todos começariam pela letra C. No entanto, tivemos que os saber e aprender a distingui-los. E atenção, sempre que o símbolo químico tem mais do que uma letra, lê-se letra a letra. Ca, símbolo químico do cálcio. Cl, símbolo químico do cloro. Então, o que é que o símbolo químico representa? Representa o nome do elemento químico e representa um átomo desse elemento químico. Por exemplo, C é o símbolo do carbono, representa um átomo de carbono. O é o símbolo químico do oxigênio, representa um átomo de oxigênio. Se for 2O, o que é que isto significará? Obviamente, 2 átomos de oxigênio. Muito bem, e é assim que nós escrevemos quando pretendemos escrever mais do que um átomo separado de um dado elemento químico. Como é que fazemos então? Devemos indicar antes do símbolo químico e ao mesmo nível o número de átomos desse elemento. E aqui temos vários exemplos. Por exemplo, as bolinhas brancas representam átomos de hidrogênio. Então, como é que eu vou representar? Por 2H. Vermelho, temos em vermelho átomos de oxigênio. Então, como vamos representar? Estes 3 átomos de oxigênio por 3O. Se a verde tivermos representado átomos de cloro, então temos aqui 4Cl, 4 átomos de cloro. 5N, o que é que isto significa? Que temos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de azoto ou nitrogênio. Mas da mesma maneira que quando juntamos letras formamos palavras, quando juntamos átomos formamos moléculas. Então, como é que se escreve a fórmula química de uma qualquer substância molecular? Primeiro, escrevemos os símbolos químicos dos elementos que entram na constituição da molécula. Depois, colocamos o índice numérico à direita do símbolo, ligeiramente abaixo. Este índice indica o número de átomos de cada elemento que faz parte da molécula. Por exemplo, antes disso, não se esqueçam que cada tipo de molécula tem a sua fórmula química. A fórmula química representa o nome da substância, representa uma molécula dessa substância e dá-nos informações sobre a composição da molécula. Informações estas que podem ser qualitativas e quantitativas. Vamos ver já isto no exemplo a seguir. Como toda a gente conhece, a molécula da água.
Mas como é que se representa então a água numa linguagem química? Toda a gente sabe que é H2O. Mas e porquê? Porque cada molécula de água tem átomos de hidrogênio. Quantos? 2 átomos de hidrogênio. E aquele índice 2 é isso que significa, que são 2 átomos de hidrogênio. Para além do elemento hidrogênio, a água também ainda tem na sua composição os átomos de oxigênio. E aqui não tem qualquer número, porque como é só um átomo de oxigênio, o número 1 omite-se. Mas e agora? Como é que eu represento isto? Muitas vezes vocês caem na primeira tentação, que é dizer, então agora é H2O4. Atenção, dissemos que cada molécula tem a sua fórmula química. Então, se a fórmula química da água é H2O, tem de ser sempre H2O. Então, muito bem, eu vou representar duas moléculas de água escrevendo 2H2O. Ou seja, quando eu quero indicar mais do que uma molécula da mesma substância, devo indicar antes da fórmula química e ao mesmo nível o número de moléculas. Como já foi dito, mas nunca é demais reforçar, não se deve mudar a fórmula química de nenhuma molécula. A fórmula química de uma molécula é sempre a mesma, independentemente do número de moléculas que se tenha. Espero que tenham gostado. Alguma dúvida? Já sabem. Tchau!